Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Bookcast. O podcast que mergulha fundo em livros incríveis para te deixar por dentro dos debates mais instigantes. Eu sou o Júlio, Eu sou a Vanessa, preparados para mais uma aventura intelectual. preparada para desvendar os mistérios e as polêmicas do livro de hoje. Hoje vamos embarcar em uma viagem no tempo. Com Cristo 2 Sepe, de Nikolai Morozov. Preparem-se, porque Morozov não era um historiador tradicional, Ele era um cientista russo, tipo um Sherlock Holmes da história. que usou astronomia, linguística, E uma boa dose de ceticismo para desafiar as narrativas históricas. que a gente costuma aceitar sem questionar. É isso aí. Morozov era químico, físico, astrônomo. E ele decidiu usar todo esse conhecimento para investigar o passado. De um jeito totalmente diferente. Ele questionou datas, eventos, Até a autenticidade de documentos. usando métodos científicos para desvendar o que ele acreditava serem erros. E manipulações na história. Em Cristo 2, o primeiro livro dessa coleção de 7, Morozov já começa com tudo. Ele mergulha na influência dos planetas. E dos eventos celestes. Na vida dos povos antigos. Imagine só. Ele usa a posição dos planetas para explicar eventos bíblicos como a destruição de Sodoma e Gomorra. Essa loucura, né? Mas Morozov argumentava que os antigos eram fascinados pelo céu. E que a astronomia tinha um papel central na sua cultura e religião. Ele acreditava que muitos eventos celestiais, como eclipses, cometas, E alinhamentos planetários eram interpretados como sinais divinos ou presságios. e que essa interpretação influenciava a forma como eles registravam. E interpretavam a história. Então, para ele, entender a astronomia era a chave para decifrar os enigmas da história, Tipo um código secreto. que estava escondido nas estrelas. Exatamente. Ele não parava por aí. Morozov também investigou o impacto De erupções vulcânicas. em civilizações antigas, descrevendo vulcões como Vesúvio e o Stromboli, Ele até sugeriu que a história bíblica da mulher de Ló, que se transformou em estátua de sal, poderia ser uma interpretação metafórica de erupções vulcânicas. e dos depósitos de sal que elas deixam para trás. Que ideia inusitada. Mas faz sentido, né? Erupções vulcânicas eram eventos aterrorizantes e devastadores. Que com certeza deixavam marcas profundas na memória das pessoas. Imagina o impacto que isso devia ter na cultura e nas crenças de quem vivia naquela época. Com certeza. E Morozov usava esse tipo de raciocínio para questionar interpretações literais de textos antigos Buscando explicações mais e plausíveis. conectadas com a realidade da época. Ele era um verdadeiro detetive da história. E em Cristo 2, ele também explorou mapas e cartas astronômicas antigas. Acreditando que elas escondiam informações históricas valiosas. É como se ele estivesse procurando pistas em um mapa do tesouro. Mas em vez de ouro e joias, ele buscava a verdade sobre o passado. E aí ele adiciona mais uma ferramenta ao seu arsenal: a análise linguística. Morozov se dedicou a fundo à evolução da linguagem, especialmente do hebraico. Ele argumentava que entender a pronúncia original do hebraico podia revelar significados mais profundos nos textos bíblicos, Ele até criou uma ferramenta chamada quadrado fonêmico. para analisar as mudanças sonoras na linguagem. E essa ferramenta não é só um nome bonito. Morozov usava o quadrado fonêmico para comparar diferentes idiomas. E encontrar conexões entre eles, o que podia sugerir que alguns textos bíblicos eram muito mais antigos do que se acreditava. Imagine o rebuliço que isso causou entre os estudiosos da época. Em Cristo 3, Morozov continua sua investigação linguística, explorando a ciência do som. E da fala? Ele analisava como diferentes culturas pronunciavam os sons. E como esses sons eram representados na escrita e até incluiu diagramas da orelha humana no livro. E ele não estava satisfeito com os alfabetos existentes. Ele criticava a forma como eles representavam os sons da fala. Argumentando que eles eram inadequados para capturar todas as nuances da linguagem, Ele até propôs a criação de um novo alfabeto, Projetado cientificamente. para estudar e comparar os idiomas com mais precisão. Um novo alfabeto. Que ambicioso. Mas, além dessas ideias revolucionárias, Morozov também se dedicou ao estudo da evolução, das línguas eslavas. comparando suas características com outras línguas europeias, E em Cristo 4 ele nos leva por um passeio inesperado, pela arquitetura medieval. focando nas construções dos cruzados no Oriente, Ele comparava essas construções com as da França. buscando influências e conexões entre as culturas. Por exemplo, ele sugeriu que os castelos dos cruzados no Oriente foram inspirados. Pelos estilos arquitetônicos bizantinos. É fascinante como ele conectava áreas tão diferentes, né? Arquitetura, linguística, astronomia, Para ele, tudo era a pista. para entender melhor o passado. E, claro, ele não podia deixar de lado sua paixão pela cronologia. Em Cristo 4, Morozov mergulhou nas complexidades do calendário juliano.
e sua relação com outros calendários antigos, Ele analisou eventos astronômicos para questionar as linhas do tempo tradicionais. sugerindo que alguns eventos históricos podem ter sido datados incorretamente. Por causa de diferenças entre os calendários. Usando a astronomia para questionar a própria história é de explodir a cabeça. E é aí que chegamos a Cristo V, o livro que vamos destrinchar hoje. Preparem-se para uma viagem alucinante pelo mundo dos eclipses. Onde Morozov usa esses eventos astronômicos para desafiar a cronologia histórica. Como a gente conhece, Eclipses lunares, eclipses solares, na Morozov, esses eventos eram como peças de um quebra-cabeça gigante, que ele usava para reconstruir a história. de forma mais precisa. E, claro, muito mais polêmica. Então vamos mergulhar de cabeça nesse mistério. E descobrir como Morozov usou os eclipses para questionar tudo o que sabemos sobre o passado. Em Cristo V, Morozov se concentra nos eclipses, Tanto lunares quanto solares. para investigar a cronologia histórica. Ele acreditava que esses eventos astronômicos eram como impressões digitais do passado, Corredores precisos. que podiam ser usados para verificar a datação de eventos históricos. E como ele usava os eclipses para fazer isso? Ele simplesmente comparava os registros históricos com as datas dos eclipses. Ah. Não era tão simples assim. Morozov era extremamente metódico e rigoroso em suas análises. Ele elaborou tabelas astronômicas complexas. Que permitiam calcular a data exata. E a localização geográfica de eclipses que aconteceram no passado. Ele comparava essas informações com os registros históricos. Buscando confirmar ou refutar as datas tradicionalmente aceitas. E o que ele descobriu? As datas batiam direitinho. Aí que está a parte mais polêmica. Morozov encontrou diversas discrepâncias. Entre seus cálculos astronômicos. E cronologia histórica tradicional. Ele argumentava que muitos eventos históricos tinham sido datados incorretamente. Às vezes por séculos. Sério. Séculos de diferença. Isso é chocante. Que tipo de eventos ele questionou? Ele investigou uma variedade de eventos. Desde a Guerra do Peloponeso, na Grécia Antiga. Até a datação de reinados e dinastias em diferentes partes do mundo. Um exemplo que ele cita é a Batalha de Salamina, um confronto naval crucial. Entre gregos e persas. Em 1496, segundo a história tradicional. Morozov, analisando os registros de eclipses. Argumentou que a batalha teria ocorrido em outra data. Colocando em xeque a cronologia tradicional. Na Grécia Antiga. Caramba. Então ele não tinha medo de desafiar a história que a gente aprende nos livros. Pode-se dizer que Morozov era um iconoclasta, um verdadeiro questionador da história oficial. Ele não se intimidava em desafiar as autoridades e os dogmas, sempre buscando o que ele considerava a verdade histórica. Por mais polêmica que fosse. Mas peraí, se Morozov estava certo, isso significa que a gente aprendeu um monte de coisa errada na escola. Que a história que a gente conhece é uma grande farsa. Ou uma calma. Não precisa jogar todos os livros de história no lixo. As ideias de Morozov são fascinantes e instigantes. Mas também são controversas. Elas geraram debates acalorados entre historiadores, astrônomos e outros estudiosos. Então tem gente que concorda com ele. E gente que discorda. Exatamente. Yeah. Existem historiadores que apoiam as teorias de Morozov. Argumentando que suas análises astronômicas revelam erros. E manipulações na cronologia histórica. Mas também existem muitos historiadores que criticam suas ideias, considerando-as especulativas. Baseadas em interpretações equivocadas. E quais são os argumentos dos críticos? Eles simplesmente ignoram as evidências astronômicas apresentadas por Morozov. Não. Eles não ignoram as evidências, mas argumentam que a cronologia histórica se baseia em uma variedade de fontes. Documentos escritos, artefatos arqueológicos, tradições orais. E sim, também registros astronômicos. Eles argumentam que Morozov superestima a importância dos eclipses. E ignora outras evidências que sustentam a cronologia tradicional. Então, para eles, a astronomia não pode ser a única ferramenta para investigar o passado. Isso. Exatamente. A história é um quebra-cabeça complexo, com peças de diferentes formas e tamanhos. A astronomia pode ser uma peça importante, Mas não a única. é preciso analisar todas as peças, com cuidado e rigor, para construir uma imagem completa e coerente do passado. Entendi. Então ler Cristo V não é como receber a verdade absoluta sobre a história. Mas sim, um convite para questionar, para investigar. E para formar nossa própria opinião. É isso aí. Morozov nos convida a sermos participantes ativos na construção do conhecimento histórico, a não aceitarmos passivamente as versões oficiais. Mas a questionarmos, a investigarmos. E a buscarmos a verdade por nós mesmos. E ele nos dá as ferramentas para fazer isso. Em Cristo V, ele apresenta suas tabelas astronômicas. Que ele mesmo elaborou.
para que a gente possa acompanhar seus cálculos e entender como ele chegou às suas conclusões. Exatamente. Ele não esconde o jogo, ele mostra passo a passo como ele usa a astronomia para desvendar os mistérios da história. Convidando o leitor a participar da investigação. Mas confesso que, para mim, que não sou nenhum astrônomo, essas tabelas parecem um bicho de 7 cabeças. É possível entender como eu usava essas tabelas sem ter um PhD em astronomia? Morozov era um cientista brilhante, mas também um excelente comunicador. Ele explica seus métodos de forma clara e acessível. Usando linguagem simples e exemplos práticos. É claro que as tabelas exigem um certo esforço para serem compreendidas. Mas com um pouco de paciência e dedicação, qualquer pessoa pode entender a lógica por trás delas. Que bom, porque eu realmente fiquei curioso para saber como ele usava esses cálculos astronômicos. Para desafiar a história. Me dá um exemplo de como ele aplicava essas tabelas na prática. Claro, um exemplo que ele explora em detalhes é a análise de um eclipse solar. Que, segundo os registros históricos tradicionais, teria ocorrido em 3 de dezembro do ano 1 DC. Morozov, usando suas tabelas, calculou a posição exata do Sol, da Lua e dos planetas naquele dia. E determinou que um eclipse solar, Visível na região geográfica mencionada nos registros, seria astronomicamente impossível. Peraí, ele está dizendo que os registros históricos estão errados, que o eclipse nunca aconteceu. Não necessariamente, ele argumenta que o eclipse pode ter ocorrido em uma data diferente. Ou que os registros foram alterados ao longo do tempo, seja por erro humano ou por manipulação deliberada. Manipulação. Está sugerindo que alguém alterou a história de propósito. Morozov acreditava que a história era frequentemente manipulada para servir a interesses políticos e religiosos. Ele via os eclipses como uma ferramenta para desmascarar essas manipulações. Pois eles são eventos astronômicos previsíveis e verificáveis que não podem ser facilmente distorcidos. Caramba! É como se os eclipses fossem detectores de mentiras da história. Eles revelam a verdade. Por trás das narrativas oficiais. Exatamente. E Morozov usa essa ferramenta como maestra em Cristo V, questionando a datação de eventos importantes. E lançando dúvidas sobre a autenticidade de documentos históricos. E ele não para por aí. Ele também usa os eclipses para reinterpretar eventos históricos específicos. Como a ascensão e queda de impérios, o surgimento de religiões. E até a vida de personagens históricos famosos. É fascinante como ele conecta os eventos celestes, Com os eventos terrestres. mostrando como a astronomia pode ter influenciado o curso da história de maneiras que a gente nem imagina. Morozov era um gênio. Ele era um cientista, um historiador, um detetive, um visionário. Ele desafiou as convenções, questionou as autoridades. E nos mostrou que a história é muito mais complexa e intrigante do que a gente imagina. E Cristo V é uma prova disso. É um livro que nos faz pensar, questionar, pesquisar. E, acima de tudo, nos apaixonar pela história com todos os seus mistérios e controvérsias. Mas antes de nos perdermos nas teorias de Morozov, vamos dar um tempo para o nosso ouvinte processar tudo isso. Cristo V é um livro denso. Com muita informação e ideias desafiadoras. É preciso tempo para digerir tudo e formar uma opinião crítica sobre o que Morozov nos apresenta. Concordo. E no próximo bloco, vamos explorar mais a fundo as implicações das teorias de Morozov, as reações da comunidade científica às suas ideias. Claro, as suas investigações sobre as origens do Islã em Cristo VI. Preparem-se para mais uma dose de história, astronomia, mistério. E polêmica. A aventura intelectual continua. E vitamos para a reta final do nosso mergulho em Cristo 2.7. No último bloco, a gente explorou como Morozov usou os eclipses para questionar a cronologia histórica em Cristo V. É verdade. Agora preparem-se para uma viagem ainda mais polêmica. As orgias do Islã. E do Alcorão em Cristo VI. Lembra que no começo do episódio você mencionou que Morozov não tinha medo de pisar em ovos. E pelo jeito, em Cristo VI, ele coloca o pé bem no centro do debate sobre a história do Islã. Exatamente. Morozov questiona datas, lugares, personagens-chave da história islâmica tradicional, usando os mesmos métodos científicos que ele aplicou em seus estudos anteriores. Usando astronomia? Ele analisa textos religiosos, eventos históricos e, claro, dados astronômicos para construir sua própria versão da história do Islã. E por onde ele começa essa investigação? Ele tenta desvendar a vida de Maomé, o profeta do Islã. É? Sim, ele se debruça sobre a figura de Maomé, analisando as biografias tradicionais e os relatos históricos sobre sua vida. Ele questiona a data tradicional do nascimento do profeta e até mesmo a localização de Meca, a cidade sagrada do Islã. Mas como ele faz isso? É, Ele usa a astronomia para investigar a vida de Maomé. em parte sim.
Ele busca por referências a eventos astronômicos nos textos islâmicos que descrevem a vida de Maomé. Por exemplo, ele analisa relatos sobre eclipses e cometas que teriam ocorrido durante a vida do profeta, Sei. comparando essas informações com suas tabelas astronômicas para verificar se as datas e os eventos batem. E aí o que ele descobre? Mais discrepâncias e erros históricos. Morozov encontra o que ele considera inconsistências entre os relatos tradicionais e os dados astronômicos. Ele argumenta que alguns eventos atribuídos à vida de Maomé podem ter ocorrido em datas diferentes ou até mesmo em locais diferentes daqueles tradicionalmente aceitos. Mas ele não para por aí, né? Ele também investiga o Alcorão. O livro sagrado do Islã. Sim, o Alcorão é um dos focos principais da investigação de Morozov em Cristo VI. Ele se dedica a uma análise profunda do texto sagrado, buscando pistas sobre sua origem e datação. E como ele faz isso? Ele compara o Alcorão com outros textos religiosos da época. Ele usa várias ferramentas, incluindo a análise linguística. Ele compara a linguagem do Alcorão com a de outros textos religiosos e históricos, buscando similaridades e diferenças que possam indicar influências ou conexões entre eles. Ele argumenta que a linguagem do Alcorão apresenta características que não se encaixam perfeitamente no árabe da Arábia do século VII, época em que, segundo a tradição islâmica, o Alcorão foi revelado a Maomé. Então ele sugere que o Alcorão pode ter se originado em outro lugar. Ou em outra época. Exatamente. Ele propõe que o Alcorão, como conhecemos hoje, pode ser uma compilação de textos mais antigos, vindos de diferentes tradições religiosas, que foram traduzidos e adaptados para o árabe ao longo do tempo. Que ideia revolucionária! Imagina o impacto que essa ideia teria no mundo islâmico. Com certeza. As ideias de Morozov sobre o Alcorão são extremamente controversas e desafiam as crenças e as interpretações tradicionais do Islã. Ele sugere, por exemplo, que o Alcorão pode ter sofrido influências do cristianismo, do judaísmo e até mesmo de correntes gnósticas que circulavam na região do Mediterrâneo Oriental nos séculos anteriores ao surgimento do Islã. E como ele explica a tradição islâmica que atribui a autoria do Alcorão a Maomé? Morozov argumenta que a figura de Maomé, como a conhecemos, pode ser uma construção posterior, uma espécie de mito fundador que foi moldado ao longo dos séculos para legitimar o poder político e religioso do Islã. Ele não nega completamente a existência de Maomé, mas sugere que sua figura histórica pode ter sido distorcida e amplificada ao longo do tempo, assumindo características lendárias e míticas. Então, para Morozov, a história do Islã, como a gente conhece, pode ser uma grande invenção. Uma narrativa criada para servir a interesses específicos. É uma interpretação possível, mas é importante lembrar que as teorias de Morozov são apenas uma das muitas perspectivas sobre a história do Islã. Elas não devem ser tomadas como verdades absolutas, mas como um convite à reflexão, à pesquisa e ao debate. Concordo. É preciso analisar as evidências, os argumentos e as diferentes interpretações para formar a nossa própria opinião sobre essa história complexa, fascinante. E em Cristo VII, o último livro da série, Morozov continua sua investigação, explorando o mundo das falsificações literárias. Falsificações literárias. Sim, em Cristo VII, ele se dedica a desmascarar documentos históricos e literários que ele considera falsos ou manipulados. Ele nos alerta para os perigos da falsificação histórica e nos ensina a sermos leitores mais críticos e atentos. Então, Cristo 2:7 é uma obra que nos convida a questionar tudo, a duvidar das verdades estabelecidas e a buscar a verdade por nós mesmos. É uma leitura desafiadora, mas também extremamente gratificante para quem se interessa por história, ciência e os mistérios do passado. É isso aí. Morozov nos mostra que a história não é um conjunto de fatos imutáveis, mas um processo dinâmico de investigação, interpretação e reinterpretação. E ele nos convida a participar desse processo, a sermos protagonistas na construção do conhecimento histórico. E assim, chegamos ao fim da nossa expedição pelo universo fascinante e controverso de Nikolai Morozov. Esperamos que vocês tenham apreciado a viagem. E que estejam prontos para mergulhar em suas próprias investigações sobre o passado. Lembre-se, a história está em constante mutação. E novas descobertas e interpretações podem surgir a qualquer momento, desafiando nossas crenças E nos levando a repensar o que pensávamos saber. E é justamente isso que torna a história tão fascinante. Até a próxima aventura intelectual no Bookcast. Olá a todos e bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Bookcast. Eu sou o Júlio, o seu guia nesse universo literário. Olá, Júlio. Hoje vamos nos aventurar pelas páginas de Cristo, uma obra fascinante de Nikolai Morozov. Para me acompanhar nessa expedição. Sim. É a companhia da Vanessa, Olá, Júlio. especialista em desvendar os mistérios da história e da astronomia. Olá a todos os ouvintes. Tudo pronto, Vanessa? Tudo pronto. Estou animada para desbravar essa obra
monumental. Que legal. É uma série de livros que nos convida a questionar a história como a conhecemos. Mesmo. E hoje vamos nos concentrar nos volumes 2 a 7 da segunda parte. Nossa. Preparem-se para uma viagem no tempo repleta de eclipses, conjunções planetárias. Não. E quem sabe até mesmo a descoberta de uma nova perspectiva sobre eventos históricos que consideramos inquestionáveis. Introdução fantástica, Vanessa. Obrigada. Morozov realmente não era um historiador tradicional? Não é. Ele usava astronomia, linguística e uma dose generosa de pensamento crítico para reavaliar a história. É verdade. E me parece que a astronomia era uma das suas ferramentas favoritas, certo? Sem dúvida, Morozov era fascinado pelos astros Interessante. e acreditava que a observação dos céus podia nos revelar muito sobre o passado da humanidade. Faz sentido? Ele se debruçou sobre registros de eclipses, conjunções planetárias e outros fenômenos astronômicos, buscando encontrar correspondências com eventos históricos e, assim, reavaliar a cronologia tradicional. Ele não tinha medo de desafiar as narrativas estabelecidas, né? Me fale um pouco sobre a análise que ele fez da Estrela de Belém, por exemplo. A Estrela de Belém. Imagino que questionar a data de um evento tão simbólico para o cristianismo deve ter causado um rebuliço e tanto. Com certeza. A Estrela de Belém, que segundo a tradição cristã guiou os reis magos até o local de nascimento de Jesus, é um evento carregado de simbolismo religioso histórico. Morozov, analisando registros astronômicos, propôs que a estrela não teria sido um evento miraculoso, mas sim uma conjunção planetária específica, ocorrida no ano 670 de.C. 660 de.C. Isso significa que ele coloca em xeque a data tradicionalmente aceita para o nascimento de Jesus. Exatamente. Que implicações essa teoria poderia ter para a história do cristianismo? Aí é que está o ponto, Júlio. Morozov nos convida a questionar as narrativas que consideramos inquestionáveis, a reavaliar as evidências e a considerar a possibilidade de que a história, como a conhecemos, pode ter sido distorcida ou mal interpretada ao longo dos séculos. Nossa. A proposta dele sobre a Estrela de Belém certamente abalou as estruturas da história cristã. Gerando debates acalorados entre historiadores, teólogos e astrônomos. É fascinante como Morozov usa a astronomia para lançar uma nova luz sobre eventos históricos e religiosos. Sim. Nos mostrando que o céu pode ser um verdadeiro arquivo do passado. Um arquivo? Repleto de pistas e segredos esperando para serem desvendados. É verdade. E os calendários antigos, como o Zodíaco. O Zodíaco? Ele também explorou esse aspecto. Sim, Morozov mergulhou no estudo de calendários antigos, como o Zodíaco. Legal. Buscando decifrar os seus códigos astronômicos e descobrir como esses calendários refletiam a relação da humanidade com os astros. Ele acreditava que o zodíaco e outros sistemas de calendários continham informações valiosas sobre a forma como as sociedades antigas compreendiam o tempo, os ciclos da natureza e o movimento dos astros. Então, para ele, o zodíaco não era apenas um conjunto de símbolos astrológicos, Não? mas sim um complexo sistema de conhecimento astronômico e cultural. Sim, exatamente. Me fale um pouco mais sobre como ele analisava esses calendários, Vanessa. Claro. Que tipo de métodos e cálculos ele utilizava? Morozov era um mestre em combinar diferentes áreas do conhecimento para analisar o zodíaco e outros calendários antigos. Sim. Ele utilizava seus conhecimentos de astronomia, matemática, história e arqueologia, buscando encontrar padrões, correspondências. E quem sabe, até mesmo mensagens ocultas codificadas nesses sistemas de contagem do tempo. Que incrível. Ele analisava as posições das constelações, os ciclos lunares, os solstícios e equinócios, comparando esses dados com registros históricos e astronômicos, Assim, buscando decifrar os segredos do passado. parece que ele realmente se debruçava sobre esses calendários como um detetive em busca de pistas. É verdade. E a linguagem, Vanessa? Morozov também se aprofundou em linguística. E Morozov era um ávido defensor da interdisciplinaridade. Acreditava que o conhecimento se constrói a partir da conexão entre diferentes áreas. Legal. E a linguística era uma de suas paixões. Interessante. Ele desenvolveu um sistema próprio para analisar a evolução das línguas, buscando entender como as palavras, os sons e as estruturas gramaticais se transformavam ao longo do tempo. E como ele aplicava essa análise linguística à sua investigação histórica? Você poderia nos dar um exemplo concreto? Um exemplo? Para que possamos entender melhor o método dele. Claro. Um exemplo fascinante é a análise que ele fez das vogais hebraicas.
Morozov argumentava que a forma como essas vogais eram pronunciadas na antiguidade era diferente da interpretação moderna. Nossa. Ele acreditava que essa mudança na pronúncia ao longo dos séculos podia ter levado a erros de tradução e interpretação de textos antigos, distorcendo o significado original das palavras e, consequentemente, a nossa compreensão da história. Então, para ele, a linguística era uma ferramenta fundamental para desvendar os mistérios da história, revelando nuances e significados ocultos por trás das palavras. Reavaliar a forma como lemos textos antigos pode realmente revolucionar nossa compreensão da história. E essa história de cometas? Cometas! Isso é algo sobre Morozov relacioná-los a eventos catastróficos. Sim, Júlio. Morozov dedicou um bom tempo à análise de cometas. Sua origem e seu impacto potencial na Terra. Sim. Ele tinha uma teoria fascinante. Vamos na teoria. De que os cometas não seriam corpos celestes independentes, mas sim emanações do Sol, semelhantes às proeminências solares. Uau, que ideia inusitada. Então, para ele, os cometas seriam como pedaços do Sol vagando pelo espaço? E que tipo de catástrofes ele associava a esses cometas? Ele investigou eventos como o de Tunguska, na Sibéria, e a formação de crateras de impacto, como o do Arizona, nos Estados Unidos, sugerindo que poderiam ter sido causados por meteoritos. Ele argumentava que a queda de grandes meteoritos podia ter causado eventos catastróficos no passado, alterando o clima, provocando tsunamis, extinções em massa e, quem sabe, até mesmo moldando a geografia do nosso planeta. Que fascinante. Mas me fale um pouco mais sobre esse evento de Tunguska, Vanessa. O evento de Tunguska. O que aconteceu de tão especial nesse lugar? E como isso conecta com as ideias de Morozov sobre o impacto dos cometas na história? O evento de Tunguska, ocorrido em 1908, foi uma explosão colossal que devastou uma área remota da Sibéria. Derrubando milhões de árvores e gerando ondas de choque que foram sentidas milhares de quilômetros de distância. Que horror! A causa dessa explosão ainda é motivo de debate entre os cientistas. Mas a teoria mais aceita é de que teria sido causado pelo impacto de um asteroide ou cometa que explodiu na atmosfera antes de atingir o solo. Entendi. Morozov, analisando os relatos da época e as evidências disponíveis, propôs que a explosão teria sido causada por um fragmento de cometa, corroborando sua teoria de que esses pedaços do Sol podiam ter um impacto devastador na Terra. Então, para o Morozov, o evento de Tunguska seria mais uma evidência da influência de eventos cósmicos na história da Terra, mostrando que o nosso planeta não está imune às forças do universo. Incrível. Preparem-se para essa. Morozov propôs que algumas peregrinações religiosas, como as de Meca e Roma, poderiam ter se originado de impactos de meteoritos. Imaginem a população antiga interpretando esses eventos como divinos. Exatamente. Morozov era um mestre em conectar diferentes áreas do conhecimento, buscando padrões e relações que muitas vezes passavam despercebidos. Ele argumentava que a queda de um meteorito na região de Meca pode ter originado a peregrinação dos muçulmanos à Pedra Negra. A Pedra Negra? Que, segundo estudos, é composta por fragmentos de meteorito. E, de forma similar, a veneração a São Pedro em Roma poderia estar relacionada a um evento catastrófico. A São Pedro? Principalmente um impacto de meteorito, Caramba. interpretado como um sinal divino. É de explodir a cabeça. Então, isso sugere que a Pedra Negra de Meca e a veneração a São Pedro em Roma poderiam estar ligadas a meteoritos. Sim. É incrível como ele conecta astronomia, religião e história. Mas como ele conciliava suas análises, que muitas vezes questionavam a cronologia tradicional, com os registros históricos já consolidados? Morozov argumentava que a história, como a conhecemos, é permeada por erros de interpretação, influências culturais e até mesmo manipulações deliberadas. Ele via a história como um campo em constante construção, sujeito a revisões e reinterpretações à medida que novas evidências e novas perspectivas surgem. Para ele, a astronomia era uma ferramenta poderosa para questionar a cronologia tradicional, lançar luz sobre eventos obscuros e, quem sabe, até mesmo reescrever a história da humanidade. Que provocação. Mas e os historiadores tradicionais? Os historiadores. Como eles reagiam às ideias de Morozov? Imagino que suas teorias, que questionavam séculos de conhecimento estabelecido, devem ter gerado bastante polêmica, não? Como era de se esperar, Júlio. Suas teorias foram recebidas com bastante ceticismo pela comunidade acadêmica. Muitos historiadores consideravam suas ideias como especulações infundadas, carentes de rigor científico, mas independentemente das controvérsias. A obra de Morozov nos convida a repensar a história, a questionar as verdades absolutas e a buscar uma compreensão mais profunda e crítica do passado. Sem dúvida. Acho que o principal legado de Morozov é
Incentiva o pensamento crítico e a investigação independente. Ele nos mostra que a história não é um conjunto de fatos imutáveis. Não. Mas sim um campo em constante construção e sujeito a diferentes interpretações. Sim. E que tal mergulharmos em alguns exemplos específicos da obra de Morozov para entendermos melhor como ele aplicava suas ideias? Com certeza. No Cristo 2, por exemplo, No Cristo 2, ele discute a formação de vulcões vulcões. e a influência dos gases liberados durante as erupções. Nossa. Ele usa o exemplo do Vesúvio e a história bíblica da mulher de Ló, A mulher de Ló. que se transformou em uma coluna de sal ao olhar para trás durante a destruição de Sodoma e Gomorra. Interessante. Morozov sempre buscando conexões entre ciência e relatos históricos, como ele relaciona esses dois eventos. No Cristo 2, Morozov escreve, Lá. abre aspas, a lava está sempre saturada com grande quantidade de gases, principalmente água. Água. E por isso, assim que emerge das entranhas da Terra. Sua superfície é coberta por uma espessa nuvem de vapores que delimitará. Abre parênteses. Se animais ou pessoas caídas cruzarem o caminho da lava e esta conseguir cobri-los antes que queimem. Então, a sua decomposição sobre a lava devido à alta temperatura em gases também deverá inevitavelmente causar explosões e a formação de fumarolas colunares, que podem dar origem à opinião de que quem olha para trás enquanto foge de uma erupção vulcânica se transforma em uma coluna de escória ou mesmo em uma coluna de sal. Uma coluna de sal. Como na Bíblia, na lenda da esposa de Ló que se virou. Ih. Porque a lava, após as erupções, às vezes fica coberta com uma cobertura de sal, como veremos mais adiante. Fecha aspas. Então ele sugere que a história da mulher de Ló pode ser uma interpretação fantasiosa de um fenômeno natural, É isso mesmo. que a tradição religiosa pode ter se apropriado de eventos científicos e os vestido de um significado místico. Exatamente. Morozov usa seus conhecimentos de geologia e vulcanismo para propor uma explicação alternativa para um relato bíblico, Legal. mostrando como eventos naturais podem ser interpretados de forma mítica ao longo do tempo. Realmente incrível como ele conecta áreas do conhecimento que, à primeira vista, parecem tão distintas. E no Cristo 3, Vanessa, o que podemos encontrar? Cristo 3. Morozov continua explorando essa interconexão entre ciência e história. Sim, no Cristo 3, Morozov se aprofunda na análise linguística, Linguista. explorando a evolução dos idiomas e como isso pode ter gerado erros de tradução e interpretação de textos antigos. Ele chega a propor um alfabeto fonético universal O alfabeto universal. para facilitar a compreensão das diferentes línguas. Que é vicioso. Ele realmente acreditava que era possível criar uma linguagem unificada para toda a humanidade. Que tal compartilharmos um trecho do Cristo 3? Compartilhar que ilustra essa busca de Morozov por uma linguagem mais precisa. Claro. Neste trecho, ele discute a importância de um alfabeto científico. Certo? Abre aspas. Tal alfabeto cientificamente desenvolvido, repito mais uma vez, é apenas um sonho. Mas até que esse sonho se torne realidade, Sim. não teremos linguística comparativa científica e antropofônica. Nossa. Assim como não havia aritmética antes da invenção do sistema de representação uniforme de todos os possíveis números com poucos dígitos. E até que foi descoberta a tabuada. A tabuada. Sem ele, a linguística universal não se manterá firme sobre seus próprios pés. Verdade. Porque, em vez de seguir o caminho mais curto e suave na sua investigação, terá de percorrer caminhos oblíquos e emaranhados. Fecha aspas. Parece que ele realmente sonhava com uma forma mais clara e precisa de comunicação entre os povos. Sim. Livre das ambiguidades da linguagem. Ele via na linguagem um obstáculo para a compreensão mútua entre as culturas. Sim. Para Morozov, a linguagem era uma ferramenta fundamental para a compreensão da história e da cultura. Ele acreditava que um sistema de escrita mais preciso poderia evitar erros de interpretação e contribuir para uma comunicação mais eficaz entre as diferentes culturas. E essa busca por uma linguagem universal reflete sua crença na possibilidade de construir um futuro mais harmonioso e colaborativo para a humanidade. Sem dúvida, a linguagem é a base da comunicação. E a busca por uma forma mais universal de expressão é fascinante. Mas, voltando à análise histórica, no Cristo 5, o que Morozov nos reserva, ele continua explorando eventos astronômicos. No Cristo 5, ele se dedica a analisar eclipses solares e lunares, Eclipse. buscando identificar eventos astronômicos que possam ter sido registrados em textos históricos. Ele apresenta tabelas detalhadas com datas e características dos eclipses, comparando-as com relatos de diferentes culturas. Que interessante. É um trabalho minucioso de detetive histórico. Parece que ele realmente se debruçou sobre os registros astronômicos. Sim. E que tipo de descobertas ele fez a partir dessas análises? Ele conseguiu encontrar correspondências convincentes entre os eclipses e eventos históricos. Sim.
Morozov encontrou diversas correspondências entre eclipses e eventos históricos. É mesmo. Sugerindo que muitos relatos podem ter se baseado em observações astronômicas. Ele questiona, por exemplo, a datação tradicional de alguns eventos descritos por Tucídides, historiador grego, relacionando-los a eclipses solares e lunares que ocorreram em períodos diferentes dos tradicionalmente aceitos. mais uma vez, questionando a cronologia tradicional. Mas eu digo, Vanessa, como Morozov conciliava suas análises astronômicas com os relatos históricos, que muitas vezes eram vagos ou imprecisos? Realmente. Como ele lidava com essa falta de precisão nas fontes históricas? Morozov reconhecia as limitações dos registros históricos, mas argumentava que, ao cruzar informações de diferentes fontes e comparar os dados com suas análises astronômicas, era possível identificar padrões e extrair conclusões relevantes. Entendi. Ele defendia a importância de uma abordagem interdisciplinar, combinando história, astronomia, linguística e outras áreas do conhecimento. Legal. Para construir uma visão mais completa, precisa do passado. Realmente impressionante. Ele era um verdadeiro polímata, transitando entre diferentes áreas do conhecimento com maestria. E no Cristo 6, para onde sua investigação leva? No Cristo 6, Morozov volta sua atenção para os cometas. Cometas de novo. Analisando seus registros históricos e questionando as teorias tradicionais sobre sua origem, Nossa. ele propõe uma hipótese ousada. Uma hipótese? Os cometas não seriam corpos celestes independentes, mas sim emanações do Sol, Emanações do Sol. formadas a partir de gases e partículas liberados por nossa estrela. Uma ideia revolucionária. Então, para Morozov, os cometas seriam como filhos do Sol. Isso mesmo. E qual a base científica para essa hipótese? Ele se apoiava em alguma evidência observacional ou em cálculos astronômicos? Ele se baseia na observação de que os cometas, ao se aproximarem do Sol, desenvolvem caudas que apontam sempre na direção oposta à nossa estrela, como se fossem sopradas pelo vento solar. Nossa. Além disso, ele destaca a presença de elementos químicos, como cianogênio e hidrocarboneto, Cianogênio. nas caudas dos cometas. Substâncias que também são encontradas na atmosfera solar. Interessante. E que tipo de impacto essa nova perspectiva sobre os cometas teria na compreensão da história? Ele via alguma relação entre os cometas e os eventos históricos. Morozov acreditava que a queda de cometas na Terra poderia ter causado eventos catastróficos no passado, Nossa. influenciando o curso da história e o desenvolvimento das civilizações. É mesmo. Ele sugere, por exemplo, que a queda de um grande meteorito pode ter dado origem à lenda do dilúvio bíblico, Ao dilúvio. presente em diversas culturas e tradições. Fascinante. Ele realmente via os cometas como agentes de transformação na história da Terra e da humanidade. Mas essa teoria dos cometas como emanações do Sol foi aceita pela comunidade científica. Imagino que uma ideia tão radical deve ter encontrado resistência entre os astrônomos da época. Assim como suas outras teorias. A hipótese de Morozov sobre a teoria sobre a origem dos cometas gerou bastante controvérsia. E não foi amplamente aceita pelos astrônomos da época. A visão dominante era de que os cometas seriam corpos celestes formados nas regiões mais frias e distantes do sistema solar. Sim. A nuvem de Oort. A nuvem de Oort. É, Compreensível. Afinal, ele estava desafiando o paradigma científico vigente. Mas, independentemente das controvérsias, a ousadia de Morozov em questionar as teorias estabelecidas e propor novas ideias é inspiradora. É verdade. E no Cristo Sépia, Cristo 7? o que mais ele nos revela? Ele continua sua investigação sobre os cometas ou explora novos mistérios do passado? No Cristo 7, Morozov continua sua investigação histórica, analisando textos antigos, como a Odisseia de Homero, e buscando identificar eventos astronômicos que possam ter inspirado os relatos. Legal. Ele questiona a cronologia tradicional da Grécia Antiga, A cronologia da Grécia. sugerindo que a Odisseia pode ter sido escrita em um período muito posterior ao que se acredita. Parece que ele não tinha medo de desafiar as narrativas históricas mais consagradas. E qual a base para essa reavaliação da cronologia da Grécia Antiga? Que tipo de evidências ele usa para sustentar sua teoria? Morozov se baseia na análise de que eclipses lunares descritos na Odisseia, comparando-os com dados astronômicos, para identificar as datas mais prováveis para esses eventos. Ele também analisa as descrições de constelações e outros fenômenos astronômicos presentes no texto, buscando encontrar correspondências com o céu noturno de diferentes épocas. E a que conclusão ele chega? Ele propõe uma nova data para a escrita da Odisseia. Ele sugere que a Odisseia pode ter sido escrita por volta do século III do ciclo. Ou seja, cerca de 2000 anos depois da data tradicionalmente atribuída ao Homero. Nossa.
Essa reavaliação cronológica se baseia na identificação de um eclipse lunar descrito na Odisseia, que, segundo suas análises, teria ocorrido em 1178 DC. Uau! Imagine só, reescrever a história da Grécia Antiga. Mas me diga, Vanessa, essa nova datação da Odisseia foi aceita pelos estudiosos de Homero. Como era de se esperar, Júlio. Sim. A proposta de Morozov gerou enorme resistência entre os especialistas em literatura grega. A maioria dos estudiosos defende a datação tradicional da Odisseia. A tradicional? Baseada em evidências linguísticas, arqueológicas e históricas. Entendi. Compreensível. Afinal, a Odisseia é uma das obras mais importantes da literatura ocidental. E reavaliar sua datação teria implicações profundas na nossa compreensão da cultura grega. Sim. Mas, mudando um pouco de assunto, Morozov também se dedicou a estudar a cultura islâmica, não é mesmo? A cultura islâmica? E podemos encontrar em seus livros sobre esse tema. O Cristo 6. Cristo 6. Morozov analisa o Alcorão, o livro sagrado do Islã. O Alcorão? Buscando compreender sua origem e contexto histórico. Ele questiona a datação tradicional do Alcorão. Do Alcorão também. Sugerindo que pode ter sido escrito em um período posterior ao que se acredita. Mais uma vez questionando a cronologia tradicional. E qual a base para essa nova interpretação da história do Alcorão? Ele usa a mesma metodologia que aplicava a outros textos antigos, buscando correspondências com eventos astronômicos. Morozov analisa a linguagem do Alcorão, Sim. comparando-a com outros textos árabes da época, e identifica elementos que, segundo ele, indicariam uma datação posterior. Entendi. Ele também investiga os eventos históricos descritos no Alcorão, buscando encontrar correspondências com eventos que teriam ocorrido em períodos diferentes do tradicionalmente aceito. Que interessante. Ele usa a linguística e a história para reinterpretar a origem do Alcorão. Mas, me diga, Vanessa, essa nova perspectiva sobre o Alcorão foi bem recebida pelos estudiosos do Islã. Assim como suas outras teorias, a proposta de Morozov sobre a datação do Alcorão gerou bastante polêmica. Sim. E não foi aceita pela maioria dos estudiosos do Islã. A visão tradicional é de que o Alcorão foi revelado ao profeta Maomé no século VII DC. Século VI. E essa datação se baseia em uma sólida tradição histórica e religiosa. É compreensível. Afinal, a datação do Alcorão é um tema central para a fé islâmica. Sim. E questioná-la pode gerar grande sensibilidade. Mas, voltando a Morozov, ele não se limitou a analisar textos antigos, não é mesmo? Ele também se dedicou a estudar eventos mais recentes, como o impacto de meteoritos na Terra, certo? Sim, Júlio. Morozov era um pesquisador incansável e se interessava por diversos temas, incluindo os impactos de meteoritos no Cristo 6. Cristo 6 de novo. Ele dedica um capítulo inteiro a discutir o evento de Tunguska. Tunguska outra vez. Ocorrido na Sibéria em 1908. E aí? Quando uma explosão de grande magnitude devastou uma vasta área florestal. Nossa. O evento de Tunguska é realmente intrigante. Até hoje existem diferentes teorias sobre sua causa. E qual a explicação de Morozov para esse evento? Ele mantém sua teoria de que a explosão foi causada por um fragmento de cometa. Sim. Morozov defendia a teoria de que a explosão de Tunguska teria sido causada pelo impacto de um fragmento de cometa. É mesmo. Ele se baseava em relatos de testemunhas que descreveram a passagem de um objeto luminoso pelo céu pouco antes da explosão. Um objeto luminoso. Além de evidências geológicas e botânicas coletadas na região, ele viu o evento de Tunguska como mais uma evidência de que a Terra não está imune aos impactos de corpos celestes e que esses eventos podem ter consequências devastadoras para o nosso planeta. Então, para Morozov, o evento de Tunguska seria mais uma evidência da influência de eventos cósmicos na história da Terra. Mas, me diga, Vanessa, essa teoria do impacto de um fragmento de cometa é a mais aceita pela comunidade científica? A teoria do impacto de um corpo celeste. Um corpo celeste. Seja um asteroide ou um cometa. Sim. É a mais aceita pelos cientistas para explicar o evento de Tunguska. No entanto, ainda existem debates sobre a natureza precisa do objeto que causou a explosão. Alguns cientistas defendem a hipótese de um asteroide rochoso. Um asteroide rochoso. Enquanto outros, como Morozov, acreditam que um fragmento de cometa, rico em gases e poeira cósmica, era a explicação mais plausível. É fascinante como a ciência busca desvendar os mistérios do universo. E para finalizarmos a primeira parte da nossa conversa sobre Morozov, que tal destacarmos alguns pontos-chave de sua obra? Pontos-chave. E o que podemos aprender com ele? Com certeza. Acho que um dos principais legados de Morozov é o incentivo ao pensamento crítico. Pensamento crítico. E a investigação independente.
Ele nos ensina a não aceitarmos passivamente as informações que recebemos. A não aceitar. Questionarmos as versões oficiais da história. E a buscarmos sempre novas perspectivas para a compreensão do mundo. Ele nos convida a sermos investigadores da história. A questionarmos as narrativas estabelecidas e a buscarmos evidências que corroborem ou refutem as teorias tradicionais. É verdade. Ele nos mostra que a história não é um conjunto de fatos imutáveis, Não. mas sim um campo em constante construção e sujeito a diferentes interpretações. E que, ao combinarmos diferentes áreas do conhecimento, podemos ter uma visão mais completa e abrangente do passado. Com certeza. Então fazemos uma pausa aqui e continuamos essa conversa fascinante na próxima parte do nosso programa. Ótima ideia, Júlio. A obra de Moro. E estamos de volta para a segunda parte do nosso mergulho profundo na obra de Nikolai Morozov aqui no Bookcast. Júlio, na primeira parte, exploramos as ideias de Morozov sobre a influência de eventos astronômicos na história e cultura, desde eclipses em poemas épicos até a datação de artefatos como o Zodíaco de Dendera. O que mais te chamou a atenção nesse primeiro mergulho nas ideias de Morozov? Realmente, Vanessa Morozov era um pensador incansável, sempre buscando conexões inusitadas e desafiando as narrativas estabelecidas. O que me deixou mais intrigado foi a forma como ele usava a astronomia como ferramenta para reavaliar a história, questionando cronologias tradicionais e lançando novas luzes sobre eventos que considerávamos inquestionáveis. Se não me engano, ele aplicava essa mesma metodologia interdisciplinar a outros temas, como a cultura islâmica, certo? Exatamente, Júlio. Morozov era fascinado pela cultura islâmica e dedicou um bom tempo a estudar o Alcorão, o livro sagrado do Islã. Ele questionou a datação tradicional do Alcorão, sugerindo que o texto pode ter sido escrito em um período posterior ao que se acredita. Como sempre, ele não se limitou a uma análise superficial, mas se aprofundou na linguagem, no contexto histórico e buscou até mesmo conexões com eventos astronômicos. Parece que questionar a cronologia tradicional era um dos seus hobbies favoritos. Mas falando sério, que tipo de evidências ele usava para sustentar essa nova interpretação da história do Alcorão? Ele se baseava em análises linguísticas, em documentos históricos ou em alguma outra fonte? Morozov utilizava uma combinação de métodos para construir seus argumentos. Ele analisou a linguagem do Alcorão, comparando com outros textos árabes da época, buscando identificar termos, expressões e estruturas gramaticais que indicassem uma datação posterior à tradicionalmente aceita. Ele também investigou os eventos históricos descritos no Alcorão, buscando encontrar correspondências com eventos que teriam ocorrido em períodos diferentes do que a história tradicional nos conta. Então ele usava a linguística e a história como ferramentas para reavaliar a narrativa tradicional sobre a origem do Alcorão. Que interessante. Mas, me diga, Vanessa, essa nova perspectiva sobre o Alcorão foi bem recebida pelos estudiosos do Islã. Imagino que uma proposta tão ousada deve ter gerado bastante controvérsia. Como era de se esperar, Júlio? A proposta de Morozov gerou bastante polêmica e não foi aceita pela maioria dos estudiosos do Islã. A datação tradicional do Alcorão se baseia em uma sólida tradição histórica e religiosa, e a maioria dos especialistas considera as evidências linguísticas e históricas apresentadas por Morozov como insuficientes para questionar essa tradução. Compreensível. Afinal, a datação do Alcorão é um tema central para a fé islâmica, e questioná-la pode gerar grande sensibilidade. Mas, independentemente das controvérsias, a ousadia de Morozov em desafiar as narrativas estabelecidas e propor novas interpretações é algo que devemos admirar, não acha? Ele nos convida a repensar a história, a questionar as verdades absolutas e a buscar uma compreensão mais profunda e crítica do passado. Concordo plenamente, Júlio. Morozov nos mostra que a história não é um conjunto de fatos imutáveis gravados em pedra, mas sim um mosaico complexo formado por diferentes perspectivas, interpretações e às vezes até mesmo manipulações. Para desvendar esse mosaico, precisamos usar todas as ferramentas à nossa disposição, combinando diferentes áreas do conhecimento, questionando as fontes, analisando as evidências e, acima de tudo, mantendo a mente aberta para novas possibilidades. E por falar em novas possibilidades, Morozov não se limitava a analisar textos antigos e eventos históricos. Ele também se dedicava a estudar fenômenos naturais buscando compreender sua influência na história, certo? Lembro que, na primeira parte, nós falamos sobre o evento de Tunguska, na Sibéria, e como ele o relacionou com sua teoria sobre o impacto de fragmentos de cometas na Terra. Exatamente. Morozov via a história da humanidade como um fio entrelaçado com os eventos cósmicos. Ele acreditava que os impactos de meteoritos, asteroides e cometas desempenhavam um papel crucial na história da Terra, moldando a geografia do nosso planeta, alterando o clima e, quem sabe, até mesmo influenciando o curso da evolução. Que fascinante. Ele viu os eventos cósmicos como agentes de transformação na história da Terra e da humanidade. Mas me fale um pouco mais sobre essa teoria dos impactos de corpos celestes, Vanessa. Quais eram as evidências que ele usava para sustentar essa ideia?
E como a comunidade científica reagiu a essa proposta? Morozov se baseava em evidências geológicas, como crateras de impacto, camadas de sedimentos com anomalias químicas e fósseis que indicavam extinções em massa para sustentar sua teoria. Ele argumentava que esses eventos catastróficos provocados por impactos de corpos celestes podiam ter moldado a geografia do nosso planeta, alterado o clima e influenciado o curso da evolução, levando ao surgimento de novas espécies e à extinção de outras. A comunidade científica da época, como era de se esperar, recebeu suas ideias com o ceticismo. Naquela época, a teoria do uniformitaísmo, que defendia a ideia de que as mudanças geológicas ocorriam de forma lenta e gradual ao longo de milhões de anos, era a visão dominante. A ideia de que eventos catastróficos como impactos de meteoritos podiam ter moldado a Terra era vista com desconfiança por muitos cientistas. Então ele estava desafiando o paradigma científico vigente com suas ideias ousadas sobre a influência dos eventos cósmicos na história da Terra. Que coragem! Mas, independentemente das controvérsias, a obra de Morozov nos convida a repensar a história do nosso planeta, a reconhecer a interconexão entre os eventos terrestres e os fenômenos cósmicos e a considerar a possibilidade de que a Terra não seja um oásis de paz e estabilidade no universo, mas sim um planeta dinâmico sujeito a constantes transformações. Exatamente, filho. Morozov nos convida a ter uma visão mais ampla da história, reconhecendo a interconexão entre os eventos humanos e os fenômenos naturais. Ele nos mostra que a história da humanidade não se desenrola em um vácuo, mas sim um palco cósmico onde as forças do universo moldam o nosso destino. E por falar em palco cósmico, você se lembra da análise que ele fez da Odisseia de Homero, buscando identificar eventos astronômicos que pudessem ter inspirado os relatos? Sim, lembro. Ele questionou a datação tradicional da Odisseia, sugerindo que o poema épico pode ter sido escrito em um período muito posterior ao que se acredita. Mas me fale um pouco mais sobre essa análise, Vanessa. Que tipo de eventos astronômicos ele encontrou na Odisseia e como ele os usou para propor uma nova datação para o poema? Morozov, como um bom detetive histórico, mergulhou no texto da Odisseia em busca de pistas que pudessem revelar a época em que o poema foi escrito. Ele se debruçou sobre as descrições de eclipses, conjunções planetárias e outros fenômenos celestes, comparando-os com dados astronômicos para verificar sua plausibilidade. Um dos eventos que mais lhe chamou a atenção foi a descrição de um eclipse lunar total que, segundo suas análises, teria ocorrido na região do Mediterrâneo em 3 de setembro de 1178 a.C., cerca de 2.000 anos depois da data tradicionalmente atribuída à composição da Odisseia. Então ele encontrou um evento astronômico datável na Odisseia e usou essa data para propor uma nova cronologia para o poema. Que ideia genial! Mas me diga, Vanessa, essa nova datação da Odisseia foi bem recebida pelos estudiosos de Homero. Imagino que reavaliar a data de uma obra tão importante para a cultura ocidental deve ter causado um rebuliço no mundo acadêmico. Como era de se esperar, Júlio? A proposta de Morozov gerou enorme resistência entre os especialistas em literatura grega. A datação tradicional da Odisseia se baseia em uma série de evidências como estilo linguístico, referências históricas e análises arqueológicas. A maioria dos estudiosos considera a interpretação de Morozov como uma especulação interessante, mas sem base sólida o suficiente para questionar a cronologia tradicional. Compreensível. Afinal, a Odisseia é um dos pilares da cultura ocidental. E reavaliar sua datação teria implicações profundas na nossa compreensão da Grécia Antiga e de sua influência na história da literatura, da arte e do pensamento. Mas voltando a Morozov, além da Odisseia, ele se debruçou sobre outros textos antigos em busca de pistas astronômicas que pudessem lançar luz sobre a história. Sim, Júlio. Ele também examinou o zodíaco de Dendera, um artefato egípcio que contém representações de constelações e outros elementos astronômicos. Morozov questionou a datação tradicional do zodíaco, sugerindo que ele pode ter sido criado em um período muito posterior ao que se acredita, por volta do século VI d.C., ou seja, cerca de 1.500 anos depois da data tradicionalmente aceita. Mas que ousadia. Ele não tinha medo de desafiar as narrativas históricas mais consagradas. E qual era o argumento dele para propor essa nova datação para o zodíaco de Dendera? Ele se baseava em alguma evidência astronômica ou em alguma análise da iconografia do artefato. Morozov analisou as posições das constelações representadas no zodíaco e as comparou com dados astronômicos buscando identificar a época em que o céu noturno teria se apresentado daquela forma. Ele argumentava que a configuração celeste representada no zodíaco de Dendera só poderia ter ocorrido naquele período específico, corroborando sua hipótese de uma datação posterior para o artefato. Então, ele usava seus conhecimentos de astronomia e de história da arte egípcia para reinterpretar a datação do zodíaco de Dendera. Que fascinante. Mas me diga, Vanessa, essa nova datação do zodíaco de Dendera foi aceita pela comunidade científica. Assim como suas outras teorias, a proposta de Morozov sobre a datação do zodíaco de Dendera gerou bastante debate e não foi amplamente aceita pelos egiptólogos.
A maioria dos especialistas defende a datação tradicional do zodíaco, baseada em evidências arqueológicas, estilísticas e epigráficas. É compreensível. A datação de artefatos antigos é sempre um desafio, e as diferentes interpretações podem levar a debates acalorados entre os especialistas. Mas voltando a Morozov, ele não se limitava a analisar textos e artefatos antigos. Ele também se dedicava a estudar fenômenos naturais, buscando compreender sua influência na história, não é mesmo? Lembro que na primeira parte nós falamos sobre a fascinação dele pelos vulcões e como ele os via como agente de transformação na história das civilizações. Sim, Júlia. Morozov acreditava que os vulcões, assim como os impactos de corpos celestes, podiam ter um impacto profundo na história das civilizações, alterando o clima, devastando cidades, provocando migrações em massa e influenciando crenças e mitos. Ele estudou a história das grandes erupções vulcânicas, como do Monte Vesúvio, que soterrou as cidades romanas de Pompeia e Herculano no ano 79 buscando compreender como esses eventos moldaram a cultura, a religião e a visão de mundo das sociedades antigas. Que interessante. Então ele viu os vulcões como verdadeiros protagonistas da história, capazes de moldar o destino de cidades e civilizações. Me fale um pouco mais sobre essa visão de Morozov, Vanessa. Como ele conectava os eventos vulcânicos com a história da humanidade? Morozov, como sempre, buscava conexões entre diferentes áreas do conhecimento. Ele analisava os relatos históricos sobre erupções vulcânicas, comparando-os com dados geológicos e vulcanológicos, buscando entender os impactos desses eventos na sociedade, na cultura e na religião. Ele argumentava que as grandes erupções vulcânicas podiam ter um impacto profundo na história das civilizações, alterando o clima, devastando cidades, provocando migrações em massa e influenciando crenças e mitos. Ele via nos mitos e lendas o reflexo da memória ancestral da humanidade sobre eventos cataclísmicos que marcaram a história da Terra, como erupções vulcânicas, terremotos e impactos de meteoritos. Então ele via os mitos e lendas como uma forma de a humanidade preservar a memória de eventos catastróficos do passado. Que ideia fascinante. Mas me diga, Vanessa, como ele conciliava essa visão mítica com a sua abordagem científica da história. Morozov era um mestre em combinar diferentes perspectivas e métodos de análise. Ele reconhecia o valor dos mitos e lendas como fontes de informação sobre o passado, mas também os analisava com um olhar crítico, buscando separar a fantasia da realidade. Ele acreditava que, por trás das metáforas e alegorias, os mitos e lendas podiam conter um fundo de verdade histórica, um eco de eventos reais que marcaram a memória da humanidade. Ele via nos mitos e lendas uma forma de a humanidade lidar com o trauma de eventos catastróficos, de dar sentido ao inexplicável e de transmitir às futuras gerações a memória de eventos que marcaram profundamente a sua existência. Exatamente, Júlio. Morozov via nos mitos e lendas um reflexo da capacidade humana de lidar com o medo, a dor e a incerteza diante das forças da natureza. Ele acreditava que, ao estudarmos os mitos e lendas, podemos ter um vislumbre da forma como as sociedades antigas compreendiam o mundo, como lidavam com os desafios da sua época e como construíam sua visão de mundo a partir da sua experiência com o universo. Que perspectiva instigante. Morozov nos convida a ter um olhar mais amplo e sensível para a história, reconhecendo a interconexão entre os eventos humanos e os fenômenos naturais e a importância dos mitos e lendas como fonte de conhecimento sobre o passado. Mas antes de nos aprofundarmos ainda mais nesse universo de ideias, que tal fazemos uma pausa para respirar e voltarmos com a última parte do nosso programa? Ótima ideia, Júlio. Acho que precisamos de um tempinho para processar todas essas informações e nos prepararmos para o grande finale do nosso mergulho na obra de Morozov. Estamos de volta para a última parte do nosso mergulho profundo na obra de Nikolai Morozov aqui no BookCast. Júlio, na segunda parte, exploramos a fascinação de Morozov pelos eventos cósmicos e sua influência na história da humanidade. Vimos como ele questionou a datação de textos antigos como a Odisseia e o Zodíaco de Dendera, usando eventos astronômicos como base para suas análises. É realmente impressionante como ele conectava diferentes áreas do conhecimento para construir suas teorias. Sem dúvida, Vanessa. Morozov era um verdadeiro mestre em conectar os pontos e encontrar padrões e relações que muitas vezes passavam despercebidos. Ele nos mostrou que a história não se limita a datas, nomes e fatos, mas que é um processo dinâmico, influenciado por uma série de fatores, incluindo as forças do universo. E por falar em forças do universo na segunda parte, nós falamos sobre a teoria de Morozov de que os cometas seriam emanações do Sol, lembra? Ele realmente acreditava que esses pedaços do Sol vagando pelo espaço podiam ter um impacto significativo na Terra e na história da humanidade. Sim. E ele se aprofundou na análise da composição dos cometas, suas trajetórias e seus possíveis impactos na Terra. Para ele, os cometas não eram apenas belos espetáculos celestes, mas também mensageiros do Sol, carregando consigo informações sobre a natureza da nossa estrela e sua influência no nosso planeta. Lembra daquela pergunta que deixamos para nossos ouvintes no final da segunda parte, sobre como podemos ter certeza de que estamos nos aproximando da verdade se a história é um campo em constante construção? Sim. Uma pergunta que nos instiga a questionar nossas certezas e a buscar uma compreensão mais crítica da história.
Morozov, com suas ideias ousadas e sua metodologia interdisciplinar, nos mostrou que a história não é uma ciência exata, mas sim um campo em constante mutação, onde novas descobertas e novas interpretações podem surgir a qualquer momento. Ele nos ensinou a duvidar, a questionar, a investigar, a ir além da superfície, a buscar as conexões ocultas, a construir pontes entre diferentes áreas do conhecimento. Exatamente. Morozov nos deixou um legado precioso. O legado do pensamento crítico, da curiosidade insaciável, da busca incessante pela verdade. Ele nos ensinou que o conhecimento não é algo estático, mas sim um processo dinâmico em constante transformação. E que cada um de nós pode contribuir para esse processo buscando novas perspectivas, questionando as verdades estabelecidas e construindo uma compreensão mais profunda e integrada da realidade. É isso aí. Que essa busca pelo conhecimento nos leve a uma maior compreensão de nós mesmos, do nosso planeta e do nosso lugar no universo. E assim, chegamos ao fim do nosso mergulho na obra de Nikolai Morozov. Esperamos que essa jornada tenha despertado em vocês a curiosidade, a vontade de investigar, de questionar e de buscar novas perspectivas para a compreensão do mundo. Que a obra de Morozov, com suas ideias ousadas e controversas, continue a nos instigar a repensar a história, a ciência e o nosso lugar no universo. Até a próxima e continue explorando o mundo com a gente aqui no Bookcast.